Muito obrigada. Eu quero aqui desejar um bom final de semana à doutora Kelly, doutor Wellington, né, que estão presentes na sala de julgamento. Um bom final de semana, doutores. E muita saúde. Dia, senhora presidente. Obrigada para a senhora também, senhor relator e demais jogadores. Excelência, bom dia a essa digna corte. Agradeço os seus votos de uma boa semana, final de semana para a senhora e para essa corte também. Excelência, essa semana eu fiquei estarrecido com o fato que aconteceu na cidade de Parauapebas, e peço licença à senhora para relatar aqui, porque envolve o nome da senhora. Eu tomei conhecimento já, doutor Wellington, e já adotei as medidas necessárias. Eu lhe agradeço porque é estarrecedora. Agradeço a senhora pela atenção. Muitíssimo obrigado, tenham todos um bom dia. Obrigada, doutor Wellington. Fique com Deus. Fique com Deus. O desembargador Leonan terá processo a ser julgado na Justiça Estadual. Desembargador, os próximos feitos são todos quórum simples, então Vossa Excelência está... Tem um dito popular que diz barco perdido bem carregado, né? Então, eu tenho um feito ainda pautado, que é um recurso eleitoral. Eu posso resumir em 1 minuto. Então, foi pautado, não era para ter sido pautado, mas foi. Se a senhora permitir, eu já julgo também, presidente. Já perdi, não tem problema. A gente já presta logo essa tutela jurisdicional, né? Tá? Aí eu queria julgar logo. Pois aqui. não. Pois não. Registre-se que há alguns processos com sustentação oral, mas diante da necessidade de Sua Excelência o desembargador Leonan ir ao Justiça Estadual para proferir julgamentos importantes referente a liberdades, que isso, né, sabemos da sua importância e da sua prioridade. Diante disso, eu vou anunciar o feito, que é da pauta normal de julgamento, é um quórum simples, anunciarei o feito cuja relatoria é do desembargador Leonan. Recurso eleitoral número 0600-731-61-2020, 614-0061. O relator desembargador Leonan Cruz, a origem é Sapucaia, Pará, o assunto é prestação de contas de candidato, cargo vereador, o recorrente é Genesi dos Santos Santana, e o advogado é Ivan da Silva, com AB devidamente registrado, e Vossa Excelência tem a palavra, do desembargador. Obrigado, senhora presidente. É um recurso eleitoral, o Genesi, resignante, ele concorreu ao cargo de vereador, eleições 2020 agora, foi dada uma sentença pela 71ª Vara, Zona Eleitoral, desculpe, ID número tal, as contas dele foram desaprovadas, e determinou o recolhimento de R$ 1.200 ao Tesouro Nacional. Eu digo aqui, presidente, eu estou dando por aprovação com ressalva, porque não caracterizou aqui o recurso de origem não identificada. Existe aqui o comprovante de transferência, e digo eu, ressalto que, com exceção da arrecadação de recursos estimáveis antes da data da abertura da conta bancária, narrada no item 3.1 do parecer conclusivo, todas as despesas, as demais peças obrigatórias e informações foram juntadas aos autos. Então, eu estou aqui, senhor presidente, concluindo pela aprovação com ressalva, tá? É como eu voto. O digno relator, pelos motivos expostos, entende por aprovação com ressalva. Em discussão, senhores julgadores, o processo, no silêncio, por unanimidade, conforme o voto de Sua Excelência, o desembargador Leonan. Vossa Excelência agora precisa se ausentar, não é, desembargador? Obrigado, presidente. Obrigado aos demais membros, tá? Muito obrigado. Até logo. Bom final de semana. Nós nos encontraremos amanhã, né, desembargador? Até amanhã. Projeto lá, né? Beijão, tchau. Deus quiser. Senhores, vamos dar prosseguimento à nossa pauta. A nossa pauta haveria um feito de sustentação oral, mas a senhora relatora retirou de pauta, a doutora Luzimara, então passaremos para um feito cuja relatoria é do doutor Diogo, que é a sustentação oral. Doutor Diogo, anunciarei o feito. É um recurso eleitoral número 060-0028-81-2020,
6140045, é processo judicial eletrônico, a relatoria de Sua Excelência, o doutor Diogo Conduru. A origem, Oeiras do Pará. O assunto é filiação partidária e exclusão. Recorrente, Josielma Drago Ribeiro. Advogado, Ulisses Eduardo Carvalho de Oliveira, OAB devidamente registrada, mas quem fará a previsão de sustentação oral, pelo menos que está registrado aqui, do doutor Robério Abidon de Oliveira. Se for, por favor, senhora secretária, colocá-lo na sala de julgamento. E outros advogados com OAB devidamente registrada. A previsão de sustentação do senhora secretária, o senhor advogado fará? Sim, Excelência, fará. Já foi enviado o link para ele. Já foi enviado o link, doutor Diogo, o senhor quer um breve relatório? O senhor vai fazer? Cadê o doutor Felipe? Doutor Felipe, o senhor vai querer fazer, se manifestar? Eu já vou adiantando logo. Abro mão da manifestação, Excelência. Pode julgar, inclusive, por emenda, se assim desejar. Pois não. Estou esperando o seu advogado. É importante que os advogados estejam atentos, já que se inscreveram para a sustentação oral à sessão, né? Isso é muito importante, porque não pode haver o retardamento da sessão, consequência dessa espera. Senhora presidente, enquanto nós aguardamos o advogado, vou fazer o seguinte, vou ler o relatório, porque aí, se ao final o advogado não tiver conseguido entrar, a gente pode continuar com... Fique à vontade. Então, comece a ler o relatório, por favor, doutor Diogo. Tudo bem, senhora presidente. Muito obrigado pela palavra. Trata-se de requerimento de regularização de filiação partidária de Josielma Drago Ribeiro junto ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Na sentença, o juiz zonal julgou improcedente o pedido da parte interessada de regularização de filiação partidária ao MDB a partir de 1/4/2020 e eventual inserção em lista especial no sistema Filia, tendo em vista que a requerente apresentava em seu cadastro eleitoral a anotação de suspensão de direitos políticos em decorrência de condenação criminal, o que seria impeditivo de nova filiação partidária. Nas razões do recurso, a recorrente pugna pelo reconhecimento de que sua filiação partidária, porque realizada dentro do prazo da legislação, argumentando em síntese que foi filiada ao Diretório Municipal do MDB de Oeiras do Pará na data de 1/4/2020, conforme cópia de ficha de filiação em anexo. A ficha de filiação apresentada demonstra que a recorrente foi previamente filiada ao MDB dentro do prazo legalmente previsto para este fim. E por mero lapso e por inconformidade no sistema, seu nome não foi submetido pelo Partido da Justiça Eleitoral, não podendo ser penalizado por uma inconformidade no sistema. O TSE já assumiu o entendimento de que a relação de filiados encaminhada pelo partido não é o único meio de comprovar a referida filiação. O processo criminal sobre o qual a requerente foi condenada irá prescrever nos próximos dias, além do que o crime pelo qual a mesma foi condenada de menor potencial ofensivo, motivo pelo qual não deve ter seu direito de ser filiada suprimido. Os crimes de menor potencial ofensivo não podem ser levados em consideração tanto para fins de suspensão dos direitos políticos quanto para inelegibilidade. Continuo eu. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6173/919, manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso no mérito pelo seu desprovimento. Posteriormente, a recorrente peticionou nos autos, juntando documentos sob fundamento de ocorrência de fato superveniente, decorrente da impetração de habeas corpus, no qual, em decisão do Colégio Superior do Tribunal de Justiça, fora reduzida a pena inicialmente imposta, bem como reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, razão pela qual alega que todos os efeitos da condenação criminal não mais subsistem. Esse é o relatório, senhor presidente. Acho que a sua excelência... Quem se inscreveu para fazer a defesa foi o doutor Robério. Doutor Robério, Vossa Excelência tem a palavra, ou se for adiantado o voto, Vossa Excelência, à conclusão do voto, Vossa Excelência poderá abrir mão, se for o caso, da sua defesa. Senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, voto pelo desprovimento para manter integralmente incólume a sentença recorrida. Mantém a sua defesa, a defesa de tribuna, doutor Robério? Sim, excelência. Então, pronto. Então, já foi lido o relatório, doutor Robério, nós daríamos agora pelo prazo regimental a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra.
Desembargadora presidente, antes do doutor Robério usar da palavra, eu gostaria só de fazer um registro. A Corte estará a julgar, é o segundo processo da pauta do dia de hoje, é isso, para o meu controle, ou porque eu terminei aqui? É o terceiro, desembargador, é o terceiro da pauta normal de julgamento, é o terceiro, tá? Desculpe, senhora presidente. Tá ótimo, muito obrigado. É de sustentação oral, aí ele fica antes, tá, doutor? Eu lhe agradeço bastante. Tá bom. Obrigado. Com a palavra o senhor advogado. Pelo prazo senhora presidente, senhores julgadores, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a doutora Luzimara, advogada que tive o prazer de conhecer há muito tempo, através da militância na advocacia. Depois tive o prazer de acompanhá-la em 2 mandatos como conselheiro da OAB, e gostaria de dizer à Corte que aquela Mara que conheci na OAB é a mesma Mara que se apresentou por 2 mandatos, representando a advocacia paraense, a Mara possui alguns votos muito carinhosos, muito dedicados. Então, eu gostaria de saudar e dizer que, Mara, você abrilhantou a nossa ordem, você muito bem nos representou. Seja bem-vinda novamente ao pleno exercício da advocacia. E, senhora presidente... Muito obrigada, doutor Roberto. E, senhora presidente, adentrando no processo submetido à cognição de Vossa Excelência, o tema é muito instigante, porque ele traz um valor do processo brasileiro, que é o valor da prescrição do processo penal. Mas, fundamentalmente, os efeitos que essa prescrição causa na vida, causa no exercício da cidadania. Qual é o caso? O caso é da filiação partidária da recorrente, que não foi deferida não foi permitida pelo sistema a quando da troca de um partido por outro, pela ocorrência de óbice, haja vista que, no momento da filiação, ela encontrava-se com uma condenação penal transitada em julgado. Pois bem, essa condenação penal transitada em julgado, ela foi, tão logo do advento do trânsito em julgado, atacada por um habeas corpus junto ao nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E o Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou a ordem. Na sequência cronológica dos fatos, procurou o Superior Tribunal de Justiça ainda em outubro do ano passado. O Superior Tribunal de Justiça, este ano, e antes do julgamento do recurso eleitoral, ainda nas vias ordinárias, foi concedida a ordem, reconhecendo-se, em primeiro lugar, a modificação, diminuição, melhor dizendo, da pena aplicada para 1 ano, e, na sequência, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva. Muito bem. E aí começa todo o ponto que foi levado a esta corte, tão logo veio ao mundo jurídico a prescrição penal acolhida pelo STJ. Posto que o seu pedido de transferência já havia sido julgado em primeiro grau e havia sido indeferido a referida transferência. E, na data de hoje, esta corte vem a julgar e a apreciar também um fato novo, que é o fato da prescrição. Eu gostaria
de chamar a atenção dessa corte, pedir a especial atenção dessa corte, uma vez que o pedido de registro da recorrente já foi julgado. Foi julgado e o pedido de registro foi indeferido. Indeferido sobre o argumento da construção nova jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, que entende por haver um marco temporal, volto a repetir, construção jurisprudencial e não legal, do momento em que a Justiça Eleitoral deve cerrar as portas para a apreciação de fato novo compreendido pelo parágrafo 11 do artigo 10 da Lei 9.504. Aí eu lanço a pergunta a Vossas Excelências. A jurisprudência pode estabelecer marco temporal restritivo de direito? Ou o marco temporal restritivo de direito ele só pode vir ao mundo jurídico através de norma legal? Penso que o conjunto do artigo 5º do que consta da Carta da República nos aponta muito claramente que restrição de direito é igual à norma legal que lhe faça a previsão. A construção jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral aponta para o marco da diplomação. E como eu falei, e como é do conhecimento de Vossas Excelências, marco criado por jurisprudência nova. Essa jurisprudência tem uma eleição. Quero levar a Corte à reflexão. Todos os outros direitos disponíveis abaixo de nossa Constituição, quando de sua restrição, ele possui um apontamento da norma legal de regência. Não é diferente no caso concreto sob análise de Vossas Excelências. A recorrente veio lutando contra uma condenação criminal por acidente de trânsito. A pretensão punitiva do Estado foi afastada pelo advento da prescrição. A prescrição ocorreu, o reconhecimento dela, melhor dizendo, ocorreu apenas, então, somente em março desse ano. E deixo a Vossas Excelências mais uma pergunta. Qual a norma legal que aponta que uma decisão judicial favorável nos moldes do parágrafo 11 do artigo 10 possui norma legal na mesma lei prevendo que seja a diplomação o marco de corte para estabilização das relações jurídicas dispostas no processo eleitoral? E gostaria de trazer à colação uma jurisprudência que eu acho que é o caso dos autos, a jurisprudência advinda pelo recurso ordinário julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, através do acórdão 0604-175 de 2018, um caso advindo de São Paulo, que no ponto que nos interessa, ele se encontra assim emendado. Evidenciam-se as seguintes circunstâncias no caso concreto, que permite-se considerar a alteração superveniente advinda após o termo final para a diplomação, consistente na obtenção de decisão liminar em 30/1 de 2019, como apta ao afastamento da causa de inelegibilidade, em manifesta excepcionalidade às diretrizes jurisprudenciais desta Corte. Vejamos, senhores julgadores, que neste caso de São Paulo, o TSE reconheceu que a liminar advinda ao mundo jurídico no dia 30/1, ou seja, em qualquer momento, porque tanto faz ser no dia 30 de janeiro ou ser no dia 8 de março, como no caso concreto. Doutor Robério, para concluir, 1 minuto, por favor. Sim, Excelência, se no dia 30 de janeiro o Tribunal Superior Eleitoral entendeu possível
acolher a liminar concedida, o porquê não, como no caso dos autos em março, no ano seguinte à eleição, como no caso paradigmático lançado no caso. Peço a vossas excelências a reflexão e pugno pela reforma da decisão de primeiro grau e, via de consequência, pelo reconhecimento da regular condição para que a recorrente possa ter a sua filiação deferida por parte de vossas excelências. Muito obrigado. Obrigada, doutor Robério. Eu retorno a palavra ao digno relator. Eu fecho o áudio. Muito obrigado, senhor presidente. Já cumprimentando o advogado da excelente sustentação oral vinda da tribuna. Conheço o presente recurso, senhor presidente, este presente pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. Inicialmente, observo que a matéria já foi amplamente debatida, como diz o patrono da recorrente, quando o julgamento do recurso da requerente nos autos do seu pedido de registro de candidatura. Contudo, argumentando, passarei a análise do tema do presente processo. O centro da questão recursal consiste em estabelecer se existia óbice ao pedido de regularização de filiação partidária da recorrente, diante da suspensão dos seus direitos políticos por condenação criminal transitada em julgado, de infração de menor potencial ofensivo. Na sentença combatida, o juízo de piso entendeu que o cumprimento de pena por condenação criminal, enquanto durar os seus efeitos, por si só, faz suspender os direitos políticos do acusado por decorrência lógica do artigo 15º, 3º da Constituição Federal. Ressaltou que tal situação não gera automaticamente desfiliação partidária, mas impede que seja realizada nova filiação. Observou ainda o entendimento do TSE no sentido de que, durante o período em que vigorar a suspensão, o filiado suspenso não pode praticar ato privativo do filiado regular, tampouco exercer cargo político eletivo ou de direção dentro do organismo partidário. Consequentemente, não poderá se candidatar a cargo político eletivo. Sendo agravo regimental recurso especial eleitoral 11.166, julgado em 30 de 3 de 2017. A sentença não merece reparo, pois, como bem discutido nos autos de candidatura, por ocasião do pedido de filiação partidária ao MDB, a requerente encontrava-se com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal transitada julgado na data de 16 de 11 de 2016. A condenação criminal, ainda que se trate de crime culposo de menor potencial ofensivo, gera automaticamente suspensão dos direitos políticos enquanto durarem seus efeitos, até o disposto do artigo 15º e 3º da Constituição Federal. A propósito do tema, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a regra de suspensão dos direitos políticos prevista no mesmo artigo 15º e 3º citado é auto-aplicável e independe da natureza da pena imposta. E aí, aqui, senhor presidente, eu peço vênia para não ler o precedente aqui trazido. Eu vou ler, então, somente a parte em destaque do precedente, a regra de suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15.3 é auto-aplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada julgado. A auto-aplicação independe da natureza da pena imposta. Bom, na mesma esteira, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que é auto-aplicável, peço vênia a vossas excelências para não ler. Está no voto. Assim, estando a recorrente com os direitos políticos suspensos na oportunidade de pedir de filiação ao MDB em decorrência de condenação criminal transitada julgada e não havendo notícia à época do cumprimento ou extinção da pena, escorreta a decisão do juízo de piso quanto ao indeferimento de pedido de regularização da filiação partidária para fins de registro de candidatura da recorrente, naquele momento. Observe que não se trata, na espécie, de filiado prejudicado por exercício ou má-fé do partido que não fez a apresentação do seu nome em lista ordinária de filiação, então um pouco de erro no processamento do sistema filia, mas de eleitor com direitos políticos suspenso que, como visto, inviabiliza sua filiação a novo partido. Ademais, conforme estabelece a súmula 58, não compete o justiça eleitoral em processo de registro de candidatura e, pela mesma razão, entendo também, não no processo de regularização de filiação partidária, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção de pena imposta pela justiça comum. Friso ainda que o registro inserido na base de perda e suspensão de direitos políticos do cadastro eleitoral somente será desativado quando cessado os motivos da suspensão da perda, o que deverá ser comprovado pelo interessado ou comunicado pelo órgão competente nos termos do provimento CGE 18, de 13 de dezembro de 2011. Por outro lado, o fato superveniente alegado pelo recorrente, referente à obtenção de decisão favorável pelo Superior Tribunal de Justiça, proferido em 11 de 3 de 2021, nos autos do RHC 140784 Pará, a qual reduziu a pena inicialmente imposta à ação penal e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, a meu ver, não tem o condão de modificar a decisão do juiz eleitoral que indeferiu o pedido de regularização da filiação partidária da recorrente ao MDB a partir de 1 de 4 de 2020,
e repercutir na decisão que indeferiu seu registro de candidatura por ausência de condição de elegibilidade. E aqui eu chamo a atenção, senhor presidente, que após, obviamente, a decisão, ela pode filiar-se ao partido político. Nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes no registro que afastem a inelegibilidade. As alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro que beneficiam o candidato, afastando eventuais causas de inelegibilidade, nos termos da parte final do artigo 11, parágrafo 10º da Lei das Eleições, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade, a teor da súmula 43 da jurisprudência do TSE. Ocorre que o prazo final para analisar fatos supervenientes que venham a ensejar deferimento de registro de candidatura é a data da diplomação, conforme precedente do TSE, última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se estabilizar sob pena de eterna litigância ao longo do mandato e pelo que eu entendi da tribuna, que Sua Excelência, o advogado, diz que pretende ver superado este precedente. Que data máxima venha, eu entendo que deva ainda permanecer aplicado, com todo respeito ao causídico. Vejamos alguns dos precedentes citados. O precedente citado cita aqui: o limite temporal para as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a elegibilidade, a data da diplomação. Em regra, a data final da diplomação é o termo derradeiro para se conhecer de alteração fática ou jurídica superveniente ao registro de candidatura que afaste a elegibilidade, a que se refere o artigo 11, parágrafo 10º da Lei das Eleições. Precedente da relatoria do ministro Admar Gonzaga, de 19 de 3 de 2019, cito ainda outro precedente da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, no mesmo sentido, de 11 de 12 de 2018. Com efeito, verifica-se que a decisão proferida em 9 de 3 de 2021 pelo ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 140784, já referido, ainda que reconheça a prescrição da pretensão punitiva do Estado, não é hábil para afastar a ausência de condição de elegibilidade, quitação eleitoral e filiação partidária, pois, na linha da jurisprudência do TSE, a data da diplomação é o termo final para se conhecer de fato superveniente ao registro de candidatura que afaste inelegibilidade ou restabeleça a condição de elegibilidade. Estou disposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso no mérito, voto pelo desprovimento, para manter integralmente incólume a sentença recorrida, como eu voto, senhora presidente. Conforme o voto do senhor relator, entende ele pelo conhecimento e desprovimento para manter integralmente a sentença recorrida. Está em discussão o processo, senhores julgadores. Senhora presidente, peço a palavra. Pois não, doutora Edmar, com a palavra. Obrigado. Ao compulsar agora eletronicamente os autos, eu verifico, não sei se essa situação ela já me veio, acho que a votação outrora, não sei se não foi no recurso, eu não estou bem enganado, mas eu lembro bem do fato, do nome desta pessoa e também do fato que era um delito de menor potencial ofensivo, acho que delito de trânsito, e o que me chama agora a colação aqui, inclusive nós tivemos também um caso semelhante que fora levado pela Justiça Comum até o Egreja STJ, e tendo o ministro Nefi Cordeiro decidido aquela oportunidade, não sei se foi só neste caso ou teve um outro caso também que a gente pode trazer como paradigma, essa situação em que foi dado o provimento lá no STJ, em que houve a diminuição da penalidade, me parece que aí a recorrente, né, me parece, né? E depois fora reconhecido a prescrição, inclusive declarando em face do tempo a extinção no direito punitivo estatal. E isso, eu não sei se Sua Excelência, o nobre relator, houve uma consideração, houve análise, uma decisão, inclusive, agora recente, né? Do dia 9 de março de 2021. Eu não sei se o nobre relator consignou essa situação, doutor Diogo. Me parece que em outro, ou foi nesse mesmo, Vossa Excelência até já se manifestou acerca deste fato. Eu gostaria de saber se houve, porque o que a gente tem em mãos, ela fora condenada, ocorreu o trânsito em julgado, logicamente, no curso em que há o trânsito em julgado, há a suspensão dos direitos políticos, logicamente, ela não pode ao exercício dos direitos políticos como um todo, né, como regra geral da norma legal, né, da norma processual penal. Né?
mas, posteriormente, houve o trilhar da vereda pela justiça comum, e o STJ deu provimento, no caso, essa tese apresentada, inclusive, pelo HC, me parece, né? E houve a extinção da punibilidade, né? Em outras formas, né? Logicamente, cai por terra, automaticamente, a meu ver, logicamente, retorna ao status quo ante do direito do exercício dos direitos políticos, né, do cidadão. É a minha humilde manifestação. Quando foi com o STF? Vossa Excelência, me permite, eu acho que retorna de fato. A questão é, retorna retroagindo? Retornar os direitos políticos retorna, a partir do momento em que há o reconhecimento da prescrição. Nós havíamos debatido isso, doutor Edmar, talvez seja isso que Vossa Excelência estivesse se referindo, no processo de registro de candidatura. Nós debatemos esse tema também lá naquele processo, que foi julgado, não me lembro exatamente quando, mas foi julgado anteriormente. Nós indeferimos o registro de candidatura baseado nos mesmos argumentos. Me lembro do desembargador Leonan, inclusive, levantou na ocasião que a prescrição foi da pretensão punitiva do Estado. Então, naquele momento em que efetivamente havia o pedido de registro de candidatura, ou seja, não houve um reconhecimento de que não houve autoria ou materialidade do crime naquela ocasião, né? Então, foi esses os argumentos naquela ocasião que nós usamos para manter. Eu só estou trazendo, obviamente, a discussão, Vossa Excelência, eu não estou tentando convencer Vossa Excelência de nada, é só mesmo para esclarecimento. Certo, mas é porque lá no registro de candidatura trata-se de um processo eminentemente administrativo, né? E aqui está-se a discutir algo que realmente abrange especialmente a seara, logicamente, estamos na seara eleitoral, mas abrange um feito que advém da seara comum, né? De um crime comum que teve efeito, logicamente, na seara eleitoral, né? E nós estamos aqui no Instituto Maior, que seria a questão da pretensão punitiva estatal, que fora reconhecida pela prescrição automaticamente a extinção da punibilidade, né? E a decisão, ela foi proferida, salvo, o que está, eu estou sem o ID, eu tirei uma cópia, mas está sem o ID aqui. Mas é fácil localizar, eu posso... 9 de março de 2021. 9 de março de 2021, 9 de março agora, né? Eu posso até localizar o ID, mas era isso que eu queria registrar. Obrigado. Mas é 9 de março de 2021, de fato, a decisão. Mas é como ele disse, a partir da decisão, nada impede que ela se filie. A questão é, nós vamos retroagir para reconhecer essa filiação na data em que foi requerida? Depois de 9 de março, eu entendo que estará restabelecido. Sim. Mas antes não. Antes não, porque a condenação ainda se fazia presente no momento que foi apreciado o pedido. Então, não tem força retroativa, na verdade, para elidir essa condição da penalidade, já que foi a posteriori a decisão do STJ. Continua o debate. Os senhores já se sentem. Pois não, doutor Edmar. Considerando a situação, realmente eu preciso e prefiro até trazer, uma vez que envolve essa decisão do STJ, e o tema é muito, como disse até o doutor Roberto, ele é palpitante, né? Ele até pode, depois, em outros julgados, trazer até como referência, como precedente. Eu vou pedir vista dos autos, para eu analisar melhor. Pois não, doutor. Então, o doutor Edmar pede vistas dos autos. Se for o caso da participação de outro julgador que não esteja aqui presente, doutor Edmar, eu solicito a Vossa Excelência só para disponibilizar as informações que forem necessárias para o outro julgador, porque a doutora Luzimar é o último momento, né, por mais que seja quórum simples. Tá certo? Ok, muito obrigado. Então, houve pedido de vistas pelo doutor Edmar. Pergunto se algum julgador quer antecipar voto. Não, então, aguardaremos o retorno do processo para a continuidade do julgamento. Doutor Robério, prazer em reencontrá-lo, né? Muita saúde, doutor, e bom final de semana. Passaremos agora para anúncio do feito de número 2, que é ainda doutor Diogo. Doutor Diogo, eu vou ler. É um recurso eleitoral número 0600-213-35-2020-614-0073.
A relatoria é do juiz Diogo Seixas Conduru, a origem é Belém, o assunto é propaganda política, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, inserções de propaganda, propaganda política, propaganda eleitoral, televisão. O recorrente José Benito Priante Júnior, a advogada Helena Farag e outros advogados com a OAB devidamente registrado. Recorrida. Coligação Belém de Novas Ideias, 13 PT, 18 Rede, 80 UPA, 65 PCdoB, 50 PSOL, 12 PDT. A advogada é Brenda Carolina Matini Ibiriba e outros senhores advogados com a OAB devidamente registrada. E recorrida de Milson Brito Rodrigues, advogada Brenda Carolina também Matini Ibiriba, com, no caso, a OAB devidamente registrada por nós, Justiça Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Diogo. Vossa Excelência, se pode dispensar o relatório, posso fazer o julgamento pela emenda? Eu acredito que sim, doutor Felipe, sem problema. Sim, doutor Excelência, Felipe. sem problema. Então, diante disso, doutor Diogo, não há de sustentação oral, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral das eleições de 2020, de representação por propaganda irregular em horário gratuito. Artigo 12, resolução TSE 23.610, o nome do candidato a vice-prefeito, ausência, obrigatoriedade, multa, artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, provimento. Conforme determinado no artigo 12 da resolução 23.610, o nome dos candidatos a vice deverão constar na propaganda dos candidatos a cargo majoritário em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, todas as vezes em que o nome deixa aparecer, devendo, para fins de cumprimento integral do referido dispositivo, a identificação do vice ser feita de maneira clara e inequívoca. No caso, ocorre a ausência da menção do candidato a vice-prefeito em alguns trechos da propaganda televisiva. Somente no final do vídeo há a exibição do nome do candidato. Assim, fica caracterizada a violação à norma eleitoral propaganda irregular em razão da ausência de identificação do vice, pois é de extrema importância para garantir a transparência nas informações divulgadas aos eleitores para conhecer os candidatos. As exigências do dispositivo acarretam a aplicação de multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504, que estipula diante da proporcionalidade no valor de R$ 5.000. De maneira, senhora presidente, que o recurso é conhecido e provido. O digno relator conhece, dá provimento ao recurso. Em discussão, processo. Presidente, eu peço a palavra. Pois não, doutor Edmar. A palavra. Apenas para registrar, me parece que o anterior, ele não estava, aqui já estava pública a sessão, né? E nesta também, eu recebo informações agora que me parece que ainda não está disponibilizado, desde o julgamento anterior, se eu não estou enganado, né? Não está disponibilizado, pelo menos me passaram agora, não está vendo a doutor transmissão, Edmar, né? realmente isso é desconhecido para mim, porque a autorização foi para que nós voltássemos à devida publicidade, né? Inclusive, perguntei à senhora secretária e o Valdeci aqui me disse que estaria. Então, eu estou agora com a informação do doutor Edmar e eu quero confirmação, por favor, pela senhora secretária. Então, pode ser realmente alguma falha da assessoria, talvez, né? Ela não está, como ela está dizendo, não está acompanhando, mas é isso. Pois não, presidente. O Valdeci reportou há pouco um problema técnico, mas que ele consegue. Posteriormente, é o YouTube que tem algumas questões, algumas políticas quando suspende, mas ele consegue depois colocar no ar, porque ele está gravando a sessão. O problema já é da internet, né? É do YouTube, Excelência. É do YouTube. Então tá ótimo. Ele está reportando aqui. Eu estou tentando me inteirar porque eu realmente desconheço como é esse funcionamento. É uma empresa terceirizada. Importante, senhora secretária, quando isso acontecer e tiver conhecimento, imediatamente informar a presidência sobre o assunto. Desculpe. Então, vamos dar continuidade à sessão. Vamos dar continuidade à sessão no sentido de anunciar o próximo feito, doutor Edmar. Vamos dar continuidade e depois colocamos como publicidade para qualquer eventualidade. Não houve inscrição de defesa oral, né? Então, nesse caso, não há qualquer tipo de prejuízo. Hein, doutor? Acho que Vossa Excelência não chegou a anunciar. Não, de Vossa Excelência, não. De Vossa Excelência, não. Vou anunciar agora. É um recurso eleitoral número 06028, pois não?
Perdão, senhor presidente, mas eu acho que Vossa Excelência não chegou a anunciar o resultado deste meu último voto. Vossa Excelência acho que não chegou a... Foi o doutor Edmar, acho que acabou interrompendo antes. Só está sem microfone, presidente. Feito pautado sob número 2, referente ao recurso 0600-213-35-2020, 614-0073, por unanimidade, conforme voto de Sua Excelência, o relator. Passaremos agora ao próximo feito, último feito a ser julgado. É um recurso eleitoral número 06.028.81, 614-0045. A relatoria é do juiz Diogo Conduru, a origem Oeiras do Pará, o assunto filiação partidária, exclusão, recorrente Josielma Drago Ribeiro, o advogado é Ulisses Eduardo Carvalho de Oliveira e outros que estão com a OAB devidamente registrada. Sua Excelência, Vossa Excelência pode, eu acredito, pergunto se é a situação que poderia ser lida a ementa, doutor Diogo. Senhor presidente, eu não estou conseguindo encontrar esse processo aqui. Deixa eu só eu reiniciar aqui, porque pelo sistema meu aqui só estão 2 processos. Esse processo é eletrônico, né? Sim, Excelência, processo judicial eletrônico. Qual o número novamente, por favor, senhor presidente, por gentileza? Pois não. 06.006.28.81.2020, 614-0045. Encontrei, senhor presidente. Muito obrigado. Entrou? Tá bom. Vossa Excelência tem a palavra, eu pergunto. Caso... Esse processo... Isso nós não julgamos. O doutor Edmar pediu vista, presidente. Foi, nós já foi de vista. Já acabou, pelos meus cálculos aqui. O doutor Edmar pediu vista. Foi o que processo... Desculpa, é que eu não risquei aqui e... Por isso eu não estava conseguindo encontrar. E Vossa Excelência procurando, iria procurar o dia todo. Vossa Excelência iria procurar o dia todo, né, doutor Diogo? O dia todo. Então, torno sem efeito o anúncio anterior, considerando que, por equívoco desta presidência, ele foi anunciado, mas já teria sido emitido o voto pelo senhor relator e houve pedido de vistas pelo doutor Edmar, apenas para registro. Aqui, então, era o último feito, e não havendo mais feitos a serem julgados, eu convoco-os para a próxima sessão ordinária de julgamento, a ser realizada dia 18 de maio, às 8h30, por meio de videoconferência. Um abraço, doutora Luzimara. Quero lhe dizer, Vossa Excelência teve um papel muito importante nesta corte, não só como julgadora, como todos os têm, né? Porque todos aqui apresentam o seu convencimento diante dos processos. Então, não só como julgadora, mas também como uma figura que tem um perfil diferenciado em relação a todos aqueles que convivem e busca sempre a harmonia do colegiado. Então, diante disso, eu quero aqui registrar o meu abraço a Vossa Excelência e que Vossa Excelência continue com a sua carreira de sucesso que vem sedimentando ao longo dos anos. Então, um abraço, doutora Edmara. Obrigada, presidente. Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer hoje, pelo dia de hoje, assim, por tanta alegria, né, de estar aqui com vocês, participando e ouvindo palavras carinhosas. Isso é muito bom. Isso enche o coração da gente. Não. E aí, quer falar, doutor Sérgio, que eu vou declarar encerrado? Pois não, doutor Sérgio, pode falar. Nós convivemos aí quase 2 anos, né, doutora Luzimara? Então, 2 anos que nós compartilhamos vidas aí, né? Tive o prazer do convívio com Vossa Excelência aí.
sempre muito educada, muito gentil, né? Enfim, um convívio maravilhoso aí, olha, desejo todas as bênçãos para a senhora e sua família. A gente se encontra aí pelos caminhos da vida, com certeza, de novo. Com certeza. Amém. Excelência também tem esse perfil, viu, doutor Sérgio? Sempre muito educado, muito gentil. Diante disso... Licença, presidente, a gente vai verificar a questão técnica e aí eu lhe dou um retorno, tá bom? Daqui a pouco. Certo, dando um encerrei, doutor Maíra. Então, diante disso, eu quero... Ô, doutor Álvaro. Bom dia a todos. Obrigada, doutor. Eu quero declarar encerrada a sessão, com a graça de Deus. Muito obrigado, senhores jogadores, obrigado, senhora secretária, a equipe técnica, a todos aqueles que até agora estão acompanhando essa sessão, muito obrigada. E até a próxima terça-feira.